Bom dia a todos, tudo bem? Vamos então dar continuidade às nossas videoaulas. Então, aqui na matéria de resistência dos materiais avançados, a gente vai começar hoje com a aula de esforços solicitantes. Então, quais vão ser os esforços solicitantes nas nossas estruturas e como eles vão representar as tensões de flexão, tensões de cisalhamento na nossa estrutura. Então, se a gente pensar aqui em dois casos bem simples, né? No caso aqui da aeronáutica, eu vou ter um caso onde ele é um pouco mais complexo de ser calculado, vou precisar de programas, mas a gente tem vários componentes mecânicos, vários componentes estruturais aqui dentro da aeronave e a gente vai precisar saber quais os carregamentos que estão chegando na asa do avião, enfim, qualquer parte do corpo do avião. Ou então, no caso aqui dessa figura abaixo, eu tenho um prédio e aí eu tenho aqui um sistema de treliças que está sofrendo forças de tração e compressão, e eu tenho uma viga aqui que também vai estar sofrendo flexão. Então, como que a gente vai calcular os esforços solicitantes nessas vigas, nessas treliças, é a ideia do conteúdo da aula de hoje, ok? Bom, a gente não pode deixar de passar nessa aula sem falar de dois conceitos. O conceito de resistência e o conceito de rigidez. Então, são elementos estruturais e, como qualquer elemento estrutural, eles devem resistir a cargas, garantindo que a gente não tenha o rompimento dessa estrutura e que a gente não tenha grandes deformações. A resistência nada mais é do que a capacidade de transferir ponto a ponto a aplicação das forças, sem que ocorra ruptura do componente. E para analisar essa capacidade, nós devemos analisar os esforços solicitantes internos e as tensões internas recebidas pela estrutura, ou seja, qual é a carga que essa estrutura tem capacidade de receber e se essa carga ela está recebendo menos carga do que ela tem capacidade, então quer dizer que ela não vai se romper. E a rigidez é a capacidade de não se deformar excessivamente para um determinado carregamento que comprometeria o seu funcionamento. Então, ou seja, a gente pode ter deformações sim, mas elas não podem ser elevadas para que a gente não tenha comprometimento da estrutura, como é o caso da flambagem. Então, antes da gente falar da reação de apoio, dos esforços solicitantes, a gente tem que falar de um conceito básico de força e momento. Força e momento são duas grandezas que a gente vai utilizar para calcular a reação de apoio. E ela é uma grandeza vetorial que ela tem 4 características muito importantes: direção, sentido, intensidade e ponto de aplicação. Então, essa figura aqui embaixo, onde a gente tem o vetor, eu tenho, por exemplo, esse vetor B que está aqui de laranja, desenhado de laranja, onde ele tem uma direção, a direção dele está apontada pela seta, ele tem um sentido, ele tem uma intensidade, ele tem um valor e ele tem um ponto de aplicação, ou seja, a força está aplicada nesse ponto azul e ele tem uma intensidade puxando ele para essa direção, ok? E a unidade dele é dada em Newton-metro. Desculpa, é dada em Newton. O momento vai ser em Newton-metro. Então, distância, força é dada em Newton. E a distância em metro, a gente vai ter o momento sendo dado em Newton-metro. O momento também é uma grandeza vetorial e que, de novo, ela vai ser caracterizada por sentido, direção, intensidade e ponto de aplicação. Momento é força vezes distância. Então, se a força era um vetor, o momento também vai ser um vetor.
Nesse caso aqui dessa aplicação, a gente tem uma distância de 15 centímetros e uma força F que não foi dada, que ela vai ser variável, né? No caso aqui, pensar numa chave. No momento que você aperta, que você rosqueia essa chave, essa porca, a minha força vai variando. Mas a minha distância é sempre 15 centímetros. Então, meu momento vai depender da minha força, diretamente proporcional à minha força, e a minha unidade vai ser em newton-metros. Ok? Bom, para que a gente está falando disso? Porque a gente vai precisar calcular a reação de apoio. E para calcular a reação de apoio, antes da gente chegar no exercício prático, a gente precisa falar dos tipos de apoio que as nossas estruturas estão colocadas. Então, a gente tem aqui alguns tipos de apoios, vou falar dos mais utilizados. No caso do rolete aqui, eu vou ter uma força F em Y, então em X a minha força está livre, eu tenho uma força F em Y. No caso do pino externo ou de um apoio móvel, eu tenho duas forças, eu tenho uma força de reação em X e uma força de reação em Y, que é a força feita para que esse movimento não seja continuado, ou seja, para que a minha viga, a minha estrutura fique estática. Então, para que ela fique estática, essa reação de apoio tem que sustentar uma carga em X, sustentar uma carga em Y, para que a gente tenha um sistema estático. E o engaste, ou seja, se eu tiver uma superfície engastada, eu vou ter esse momento, esse momento de reação, ele é feito para que a nossa viga não gire, certo? Para que a nossa viga esteja estática, e eu continuo tendo uma força em Y, continuo tendo uma força normal ao eixo X. Bom, aqui são alguns exemplos. Então, eu posso ter estruturas de N maneiras, né? Biapoiada, no caso aqui eu tenho um apoio móvel na esquerda, um apoio de rolete na direita. Biengastada, engastada de um lado e apoiada do outro. E em balanço, ou seja, eu tenho uma viga em engaste que tem, em algum ponto, tem aplicação de uma carga aqui, ok? Como a gente falou no último slide, eu posso ter os três tipos de apoio que a gente mais vai falar aqui. Apoio móvel com rolete, então eu tenho uma força de reação em Y. Apoio fixo, vou ter uma força de reação em Y e uma força de reação R2 em X. E o engaste, eu vou ter uma força de reação R1 em Y, R2 em X e um momento que eu chamei de M3. E tudo isso, para a gente encontrar esses valores, a gente vai se basear no cálculo da estática. Somatório das forças em X é igual a zero, somatório das forças em Y é igual a zero, e o somatório dos momentos é igual a zero. Muitas das vezes, com duas dessas três fórmulas, a gente vai conseguir resolver os nossos exercícios práticos. Nesse caso aqui, então, eu tenho um exercício, eu tenho uma reação, eu tenho uma estrutura engastada, com engaste no ponto C, comprimento L, força P. Eu falei aqui ó, que a minha força P vale 10 kN e o meu comprimento é 2 metros. Então, se eu fizer somatório das forças em Y, eu tenho uma força aqui em C, não é isso? Então, vou chamar aqui de FY. E se eu fizer o somatório das forças em Y, o que eu tenho? Eu tenho tudo que tem Y, P e FY. P está para baixo, então vai ser FY menos P é igual a zero. Então, FY é igual a P. E P é 10
kN. Além disso, a gente tem um momento. Notem que a nossa força está para baixo, então a gente tem uma força que está no sentido anti-horário. Então, nosso momento vai ser no sentido... Opa! Fugiu o ponto aqui. Vamos lá de novo. A gente vai ter uma força aqui no sentido... Desculpa, aqui a gente tem uma força no sentido anti-horário e a nossa reação de apoio vai ser no sentido horário. Momento é força vezes distância. Então, o somatório dos momentos, como eu tenho só uma força, vai ser a força de 10 vezes a distância de 20, desculpa, a distância de 2, que vai dar 20 kN. Ok? Então, a gente vai ter uma força, um momento de 20 kN no sentido horário. Bom, vou deixar mais alguns exercícios para vocês fazerem. Então, deixei aqui um exercício um pouquinho maior. A diferença do primeiro para o segundo é que a gente tem 4 forças. Então, é fazer o somatório das forças em Y, o somatório dos momentos. Lembrando que nesse exercício aqui eu considerei, vamos considerar sempre que o sentido anti-horário é positivo. E se o sentido anti-horário é positivo, aqui a gente vai encontrar um valor de menos 20 kN, porque a nossa viga ficou no sentido horário, é isso? A gente viu agora um pouquinho. A setinha fugiu. Então ficou anti-horário, ok? E aí lembrem-se de sempre utilizar o anti-horário como positivo. Bom, vamos falar então um pouquinho de carregamento distribuído. O carregamento distribuído, imagina que a gente tem uma superfície, dois pilares, por exemplo, aqui. E aqui no centro eu tenho o piso de um andar, de um prédio, por exemplo. E esse piso vai ter um carregamento constante, que é o carregamento do peso do próprio piso, por exemplo. E esse carregamento vai ter um valor, que vai ser kN por metro. E aí como que eu vou fazer? Eu vou fazer calcular as minhas reações de apoio como se eu tivesse uma carga constante. Então, eu vou sair de uma carga uniforme e vou vir para uma carga pontual. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o meu Q, que é o valor da carga constante por metro, vou multiplicar pelo número de metros que eu tenho. Então, se minha viga tem L metros, minha carga vai ser Q vezes L, e ela vai estar distribuída onde? No centroide. Como aqui eu tenho uma figura retangular, o centroide da minha figura retangular está no meio da base. Então, aqui eu vou ter L sobre 2, vou no lugar errado, mas tudo bem. Então, eu vou ter esse L sobre 2 aqui, e a outra metade L sobre 2 aqui, ok? Então, eu vou ter metade da carga, metade da viga de um lado, metade da viga do outro, e toda a carga sendo concentrada no meio. Então, fazendo o somatório das forças em Y, se eu tiver uma força VA e uma força VB, então força VA aqui, força VB aqui, eu vou ter VA mais VB, vai ser igual a Q vezes L, que é a única força que a gente tem nesse momento. Se eu fizer o somatório dos momentos em algum ponto, posso fazer aqui nesse ponto A, eu vou ter menos Q vezes L, nesse caso eu fiz horário como positivo, vezes L sobre 2, mais VB vezes L, é igual a zero. E aí eu vou calcular o meu VB, que vai dar, como a carga está no meio, vai dar L sobre 2. Como está no centro, eu vou ter distribuída metade do Q vezes L aqui, Q vezes L.
relação A é da Q vezes L dividido por 2 aqui, e Q vezes L dividido por 2 nesse ponto aqui, ok? E aí eu vou deixar um exercício para vocês fazerem, determinar a reação de apoio nessa viga. Cuidado com as setinhas. Aqui nós temos uma carga nesse balanço aqui, nessa viga que está para cima, de 25 kN por metro. E aqui uma carga de 65 kN por metro. A viga AB tem 3 metros, a viga BC tem 5 metros. Então, calculem a reação de apoio em B. B eu tenho um apoio fixo, C eu tenho um apoio móvel, um apoio por roletes. Ok? No exercício 4, a gente tem uma estrutura um pouco mais real de uma ponte. Ou de... podemos imaginar aqui uma ponte, mas pode ser qualquer estrutura. Onde eu tenho carregamentos em vários pontos, 60 kN nas duas extremidades, 35 kN ao meio, e eu quero que vocês calculem a reação aqui em A e a reação aqui em B, ok? Quando a gente fala de uma carga triangular, ou seja, eu tenho uma carga muito alta no nosso ponto, vamos chamar aqui de ponto B, e aqui de ponto A. Então, no nosso ponto A a gente tem uma carga menor, no nosso ponto B a gente tem uma carga maior, que está fazendo um formato de um triângulo, onde a nossa carga, eu vou considerar o carregamento o W0, que é o nosso carregamento máximo, nosso carregamento maior aqui. E aqui o carregamento é 0, não é isso? E a área do triângulo é base vezes a altura sobre 2. Então, a nossa carga, o valor da nossa carga vai ser QL sobre 2, porque o centro geométrico, a nossa carga vai ser como se fosse a nossa área, base vezes a altura sobre 2. E o local geométrico vai ser o centroide de um triângulo. O centroide de um triângulo é base vezes a altura sobre 3. Então, por isso que a gente vai encontrar aqui L sobre 3 e 2L sobre 3. Lembrando que o L sobre 3, ele vai a carga vai estar mais próxima do carregamento máximo. Então, o nosso L sobre 3 vai estar próximo da nossa reação de apoio B, ok? E aí, fazendo o somatório das forças em Y, eu vou ter que VA menos QL sobre 2, que é a força em Y, mais VB é igual a 0. Fazendo o somatório dos momentos, eu tenho... Então, eu estou fazendo o somatório dos momentos no ponto A, menos QL sobre 2, vezes 2L sobre 3, mais VB, que é a reação de apoio aqui em B. Então, eu tenho uma força de reação de apoio em B, tenho uma força de reação de apoio em A, é igual a 0, consigo calcular o VB. Com o VB calculado, consigo calcular o VA, ok? Vou deixar aí para vocês calcularem mais um exercício. Número 5, a gente tem uma seção triangular, uma viga de 45 pés, com uma força aqui de 2, uma reação de apoio fixa, uma reação de apoio móvel. Então, calcular aqui RA e RB, ok? Utilizando conceito de carregamento triangular. Bom, gente, o que eu tinha para passar é isso. Então, ficaram 5 exercícios. Daqui a alguns dias eu vou enviar esses 5 exercícios resolvidos. Mas, por favor, tentem resolver esses exercícios
de forma que vocês consigam entender como calcular a reação de apoio, para que na próxima web aula a gente possa falar de esforço cortante e de momento fletor. Eles serão extremamente importantes quando a gente for falar de esforço cortante e momento fletor, ok? Muito obrigado a todos, tenham um bom dia e se puderem compartilhem esse vídeo, divulguem esse vídeo e aproveitem para estudar. Ok? Muito obrigado a todos.